que estão envolvidas para a polícia, para a investigação da polícia, no caso, Kilson, daquela criança que foi, segundo a própria família, queimada, né? Em um ritual. E o suposto profeta e mais 6 familiares foram presos, suspeito da morte do bebê durante o ritual em Teresina. Eu queria muito a sua opinião no 9411-7777 sobre esse caso também. A gente vai mostrar já algumas opiniões. Esse profeta tinha quantos anos? Tem quantos anos? 12 anos. E o profeta tem 12 anos. Apenas 12 anos de idade, né? Olha que loucura. A gente falou de uma criança de 13 que matou a mãe, o irmão, deixou o pai paraplégico. Agora a gente fala de um garoto de 12. Que seria? O profeta. Ele teria ordenado a morte do bebê, o Kilson? Da criança? Exatamente. Ele seria o tal do falso profeta, onde ele, as informações que eu colhi através de algumas investigações que ainda estão em curso, por isso que algumas pessoas tiveram prisão decretada, algumas preventiva, outras não, mas para poder entender a dinâmica como aconteceu. Mas tudo isso leva a crer que quem determinava ou dava as ordens seria esse profeta de apenas 12 anos de idade. Vamos rodar a matéria e depois da matéria nós temos o delegado responsável pelo caso para a gente entender mais dessa dinâmica. A reportagem é dele, Kilson Jones. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, realizou o cumprimento de 7 mandados judiciais referentes ao caso do bebê Wesley Carvalho Ferreira, morto queimado durante um ritual realizado pelos próprios familiares. A Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA, deu cumprimento a 7 ordens judiciais, sendo 3 prisões temporárias e 4 internações provisórias. O prazo dessas prisões temporárias é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E das internações provisórias, o prazo é de 45 dias. Essas medidas judiciais estão relacionadas com o caso da criança desaparecida. A autoridade policial representou por essas medidas, pois elas são imprescindíveis para a conclusão das investigações. Houve essa representação em virtude de várias contradições no interrogatório dos pais e dos avós da criança desaparecida. Importante frisar também que 4 prisões temporárias foram prorrogadas, que são dos avós e também dos pais da criança. Temos agora o prazo de 30 dias para a conclusão das investigações. E agora nós vamos ao vivo com o delegado Antônio Barbosa, às 7h24 da manhã. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia aos mais de 1 milhão de amigos do número 1. Obrigado pela participação, por bater esse papo com a gente. Delegado, eu sei que o senhor tem investigado fortemente esse caso. E a gente vive uma semana estarrecedora, né, do garoto de 13 anos que matou a mãe, o irmão, deixou o pai paraplégico e a gente se depara com um profeta, ou aspas, profeta, de 12 anos. O que é que mais chamou a atenção até agora para o senhor nas revelações que chegaram através das investigações? Bom dia, Yelson. Bom dia a todos. Bem, quando começamos essa investigação, a gente não descartou nenhuma das linhas de investigação, né? Como eu citei aqui nesse programa, a gente averiguou a versão dada por eles, que teria sido sequestro. A gente verificou a questão dessa criança poder ter sido vendida, ter sido dada gratuitamente para alguém, né? Só que nenhuma dessas versões, dessas linhas de investigação, melhor dizendo, elas trouxeram elementos para os autos no sentido de serem procedentes, né? Então, como a própria família trouxe a morte da criança para os autos, porque foi a própria família que indicou que a criança estaria morta, teria sido no sítio, né?
e que teria ocultado o cadáver, né? E, diante disso, mesmo havendo contradições em algumas versões dadas por eles, né? Uma das versões que eles dão é essa, que a criança teria sido morta durante um evento religioso, né? E que esse corpo teria sido ocultado em uma caíra, né? Nós já fizemos diversas diligências no local, apontado por eles, E nada foi encontrado? juntamente com a perícia, né? Feito, inclusive, aplicado produtos, né? Realizados exames bem complexos lá no local e nada foi constatado, né? Nenhum vestígio de que a criança tivesse sido enterrada naquele local. Então, assim, como eu reforço aqui novamente, quem trouxe a morte, né, para os autos, quem disse que a criança está morta, foram a própria família, né? Agora, Então, é claro, mas é claro que está trabalhando agora. pois é, para a polícia, me corrija se eu estiver errado, só vai existir um caso, né, de morte se for encontrado o corpo, correto ou não? Não, não, não. O ideal seria que a gente encontrasse o corpo, porque o corpo, né, é o próprio corpo de delito, Certo. que comprovaria, sem sombra de dúvidas, a materialidade. Só que a própria legislação processual penal, né, e os tribunais superiores, todos os tribunais, né, brasileiros, eles coadunam nesse sentido, de que existe homicídio sem cadáver. Porque se não existisse, Elton, seria muito fácil o indivíduo praticar um homicídio. O caso e Elísio depois Samúdio diz muito sobre isso, né? Oi? O caso Elísio Samúdio, do ex-goleiro Bruno, né, fala muito sobre isso, né? Seria muito fácil praticar um homicídio, ocultar bem o cadáver e o fato ficaria impune. Então, como eu lhe falei, a própria legislação processual penal e os tribunais superiores, né, todos os tribunais brasileiros, eles entendem que existe homicídio sem cadáver. A gente trabalha não só com a prova direta, com a materialidade do corpo, né, mas também com indícios, apontando nesse sentido, que a criança estaria morta, né? Delegado, e qual foi a dinâmica para a polícia, pelos os depoimentos colhidos, qual foi a dinâmica do acontecimento? Qual a participação desse jovem de 12 anos, a participação de mais 7 familiares? Para a polícia está muito claro o que aconteceu, e o senhor pode contar para a gente? E assim, como as versões deles ainda são contraditórias, né? A gente talvez ainda tente até fazer uma cariação entre eles. E assim, como tem várias versões, uma das versões seria essa, que a criança teria sido morta durante um evento religioso praticado por eles, e depois teria sido ocultado o corpo em uma caída, Mas teria sido morta por falta de comida, falta de água, ou não? Esses detalhes, eles não conseguem se expressar para a gente, né? Referente a esse fato religioso. Esses detalhes, eles não entram nesses detalhes, né? Teria sido morta durante esse evento religioso, eles não falam de que forma, e depois o corpo foi queimado e teria sido ocultado nessa caíra. Só que, como tem outras versões, a gente também não pode... e o corpo não foi encontrado nessa caíra, né? Após vários exames periciais no local. E qual a participação desse garoto de 12 anos? Assim, a gente tem elementos que ele pode ter induzido a família, né, a praticar esses atos, né, todos terem se unido para praticar esses atos. Mas, assim, não é nada ainda confirmado, né? Correto. A gente trabalha com outras possibilidades, né? Mas, como eu lhe falei, o certo é que, como a própria família trouxe a morte para os autos, né, a própria família disse que a criança está morta, a gente não vai trabalhar com outra possibilidade. Kilson? Kilson, fica à vontade. Delegado, nós sabemos do trabalho da DPCA, desde o primeiro momento que os senhores receberam esse caso, não descartaram, como o senhor disse, nenhuma possibilidade, nenhuma linha de investigação. Agora, o que fazer com 7 pessoas presas agora? O senhor falava de uma acareação entre eles. O que existe de contraditório até agora? Existe realmente nessa comunidade, nessa localidade ali da Santa Teresa, esse ritual, ou já existiram outros rituais? O senhor tem essa informação?
A contradição que existe entre alguns, né, é que alguns deles falam que a criança teria morrido, né, por doença, teria sido encontrada morta, né, e que eles resolveram queimar o corpo, né, e ocultar na caeira. Já outros dizem que não, foi durante esse evento religioso que a criança morreu, mas só que, como eu falei, eles não entram em detalhes como aconteceu essa morte durante esse evento religioso, né, se ela foi sacrificada, se ela morreu por ter de inanição, por ter jejuado. Então, eles não entram nesses detalhes, né, porque prejudica a nossa investigação. E as 7 pessoas, delegado, elas... A gente, como todos, né, moravam na mesma casa, né, sendo que o casal, né, que agora foi preso, né, o maior foi preso e a menor foi internada provisoriamente. Eles moravam na casa ao lado do pai, né, do senhor Xavier. E eles, a casa, segundo informações, eles derrubaram essa casa, né, para ir morar todo mundo junto. Caiu o link do delegado? Foram morar todos na mesma casa, né? Que loucura, um menino de 12 anos ordenando a execução do irmão. Em um ritual, né? Delegado, caiu a mãe continua presa? A mãe continua, foi prorrogada a prisão dela temporária por mais 30 dias, né? O avô também? E como o pai também, os 2 avós paternos, né? E como eu estava falando, como havia informações nos autos, né, de que o restante da família, né, estava prejudicando. Agora é aguardar. O senhor acredita que consiga, através dessas acariações, o mais rápido possível a solução definitiva desse caso, doutor? Caiu. Foi dado o parecer. Pode falar, doutor. Foi dado o parecer, né? O Ministério Público pelas prisões, né? E foram decretadas pelo Judiciário. Então a gente, assim, se essas prisões, né, foram decretadas, essas internações provisórias, pelo parecer do promotor, né, e confirmada pelo juiz, então tudo indica que nosso trabalho está sendo bem feito. Perfeito. Agora é agora. E a gente vai chegar a uma conclusão satisfatória, né? Só uma última pergunta. No depoimento desse jovem de 12 anos, o senhor notou alguma coisa diferente em termos de frieza, arrependimento ou culpa? Agora quando ele foi internado provisoriamente, né, todos os 7, tanto os 3 maiores quanto os 4 menores, eles ficaram em silêncio, né, orientado pelo advogado. Quando ele foi ouvido a primeira vez, ele, como se trata de menor, né, e pela lei da escuta protegida, eles foram ouvidos pela nossa equipe psicossocial. Eles não foram ouvidos diretamente pelo delegado de polícia, né? Eu apenas assisti o vídeo depois e o que eu pude perceber é que os depoimentos deles são muito vagos, né? Não sei se certamente orientado já pelos advogados, mas são muito vagos, eles não dão muito detalhe do ocorrido. Insiste nessa versão, os menores insistiram na versão do sequestro ainda, né? Mesmo os avós, né, os pais, que a criança estava morta e que não teria sequestro, os menores insistiram na versão do sequestro. Doutor, muitíssimo obrigado pela confiança de conversar com a nossa equipe e também trazer esses esclarecimentos aqui para os mais de 1 milhão de amigos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, delegado. Agradeço. Obrigado. Que loucura, hein, Kilson?